Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Bom, basicamente os microfones eles se diferenciam quanto à sua polaridade de captação, né, e a direção em que ele capta uma fonte sonora, né. Bom, essa imagem, né, ela ilustra uma série de microfones conhecidos como shotguns ou booms, né, que são basicamente aqueles microfones em que a gente usa muito na captação de som direto para projetos de audiovisual, cinema, em que geralmente tem uma pessoa segurando uma vara telescópica, em que na outra ponta tem esse microfone, né? E eles são microfones direcionais, né? Então eles têm uma característica de captação em que o som é captado na ponta desse microfone, né? Então a gente tem que direcionar muito bem esse microfone para a fonte sonora que a gente quer captar, né? E eles têm essa diferença também de tamanho, né? Então, geralmente os microfones mais longos, eles são utilizados para fazer captações em meio externo, né? Então, eles têm uma série de ranhuras ali, conforme a fonte sonora entra pela lateral, até ela chegar na cápsula do microfone que está na ponta. Em teoria, ela perde energia, né? Porque a onda sonora teria que percorrer essas séries de labirintos ou essas ranhuras que tem dentro do corpo da estrutura do microfone. Então, ao chegar na ponta, ele tem pouca energia, logo se tem pouca energia, a gente praticamente não escuta, né? Aqui a gente tem essa ilustração, né, e um gráfico, né, em que a gente consegue ver essa captação, né, e as rejeições que essa cápsula confere. Então, esse seria basicamente o diagrama de um microfone shotgun, né, que a gente viu no início ali. Então aqui a gente tem uma ilustração de um outro microfone, né, que pela particularidade do diagrama, ele é conhecido como microfone cardioide, né. Então ele é um microfone que tem que a gente utiliza muito para fazer captação de paisagens sonoras, né, enfim, que ele é dito como um microfone macio também, né. Então a gente consegue, geralmente a gente trabalha em pares estéreos com esses microfones, né, formando ângulos de 90 graus entre eles, ou 120, enfim. E são conhecidos como microfones condensadores também, então o pessoal usa muito esse tipo de microfone para instrumentos também, né, então geralmente são aqueles dois microfones que estão acima de uma bateria, por exemplo, né. No cinema se usa microfones cardioides também para captar som direto em ambientes fechados, né. Então aqui a gente tem um microfone que a gente chama de omnidirecional, que é um microfone que tem uma característica de captar todo o seu entorno, né. Então por isso ele tem, pelo próprio diagrama, a gente consegue perceber que ele tem essa característica, né, qualidade de captar todo um ambiente, né. E aqui a gente tem um microfone estéreo, ele tem duas cápsulas, né. Por ele ter essas duas cápsulas, então ele consegue captar sons vindos de direções diferentes, né. Então, que é o que a gente chama de LR ou esquerda-direita, né. Então, seria basicamente o que a gente usa com os condensadores, né, nesse par estéreo, vamos supor, para captar uma paisagem sonora. E com esse microfone estéreo a gente também tem essa possibilidade, né, de a partir de um só microfone conseguir captar esse deslocamento do som, né, de um lado ao outro, né. Bom, e aqui a gente tem um outro equipamento que a gente chama de microfone ambissônico, né, que ele é um microfone formado por mais de duas cápsulas, né. Esse, no caso, tem 4 cápsulas, tá? A gente tem microfones que pode ter mais que 4, enfim, 5 ou 6 cápsulas, por aí vai. E a característica dele é captar o som vindo das mais diferentes direções possíveis, né? Então, é um microfone que se utiliza muito para captar som ambiente, na produção de realidade virtual, né, ou realidade aumentada, ou para construir ali os cenários sonoros de jogos de videogame, né. Então, geralmente se utiliza muito esse microfone empregado nessas situações, né. E alguns artistas sonoros também que trabalham com captação de campo utilizam esse tipo de microfone, né, para captar uma determinada paisagem
com essa característica desses sons vindos de diferentes direções, né? O interessante é que com esse tipo de microfone, tu basicamente tem 4 microfones em um só, né? Então, em termos práticos e de praticidade, ele funciona super bem, assim, né? Bom, e por ser um microfone que tem mais de 2 cápsulas, então ele tem um plug de 4 entradas, né? Então é um plug que tu conecta no microfone e ele é dividido em 4 canais, né? Ali o LF1, RF2, enfim, que vai ligado ao gravador, né? Então, na verdade, tu consegue captar o som das 4 cápsulas de maneira independente, né? Então, mas para isso tu precisa ter um gravador com 4 entradas de microfone, né? Multicanais, que a gente chama, né? E aqui a gente tem o clássico microfone de lapela, né? Que ele tem ali, ele tem o seu transmissor e seu receptor, né? São microfones sem fio, né? O envio desse sinal, ele é sem fio, né? E geralmente são microfones que a gente vê em telejornais. Eu utilizei esse microfone durante uma captação que eu fiz em Bilbao. Né, geralmente se tu quer captar algum evento sonoro, alguma coisa, de maneira mais discreta, então esse microfone ele é muito bom por isso, né? Então por a cápsula ser pequena, então eu consigo esconder a cápsula de maneira mais fácil e eu consigo me aproximar da fonte sonora e gravar isso sem ter um microfone à mostra, né? Bom, e aqui a gente tem o tal do microfone de contato, né? Que é esse microfone que capta superfícies, né? Então tem vários modelos ali, né? Estão disponíveis no mercado. Mas a gente pode fazer um também, como está nessa imagem, né? A gente consegue fazer um, é bem baratinho de fazer. Né, tem vários vídeos tutoriais no YouTube, né, não vou me prender nisso. Então a gente coloca ali no YouTube ali como fazer microfone de contato e aparece uma série de vídeos, né, de algumas pessoas ensinando a gente a fazer esse tipo de microfone. Basicamente ele é feito com esse piezo elétrico, né, que é ali uma estrutura em que a gente simplesmente solda 2 cabos ali, que é o LR, o positivo e o negativo, né, e um é soldado na cerâmica e o outro é soldado na borda ali. Esse piezo elétrico é bem comum, a gente consegue encontrar em casas de eletrônica ou no próprio Mercado Livre tem, né? Custa, sei lá, não custa mais que R$4 isso, né? E ele tem diferentes diâmetros, né? E aqui a gente tem o tal do microfone subaquático, né? Então tem vários modelos desse microfone subaquático. E óbvio, a característica dele é fazer a captação de sons subaquáticos, né? Então sons que ocorrem ali no meio aquático, né, embaixo da água. O piezo elétrico a gente também consegue captar alguma coisa, né? Então, se a gente colocar um peso nesse piezo elétrico e jogar na água, enfim, no rio, uma correnteza, alguma coisa, a gente também consegue fazer a captação desse ambiente subaquático, né? Mas, óbvio, varia alguma coisa ali de captação, né? O microfone subaquático, ele está preparado para captar, para fazer a captação desse meio, né? Mas enfim, a gente também consegue fazer isso com o piezo elétrico, né? Bom, e aqui a gente entra num outro aspecto que são os acessórios, né? Então aqui a gente tem um protetor de vento que é bem interessante, né? Ele é utilizado em shotgun, né? Então ele é utilizado naqueles microfones direcionais, né? E aqui a gente tem o que a gente chama de Zeppelin, né? Ou blimp, que aí esse tipo de acessório a gente utiliza em meio externo, né? Você vai fazer uma externa, vai gravar alguma coisa na rua, a gente utiliza isso, né? E ele tem uma característica de filtrar consideravelmente o vento, né? Então, se a gente está num ambiente que tem muito vento, às vezes aquele outro protetor de vento não resolve, então a gente tem que utilizar esse Zeppelin ou esse blimp, né? Então, que a gente chama, que a gente diz que a gente blimpa, né? Ou a gente fecha, né? Confina ali o microfone dentro daquela cápsula cinza ali, coloca essa outra estrutura com pelos ali para filtrar o ar, né? Então a função daquele pelo é justamente essa, é evitar que o vento chegue até a cápsula do microfone, né? Bom, e aqui a gente entra já na questão dos gravadores, né? Então aqui a gente tem
o tal do Nagra, né, que é um gravador que se usou durante anos dentro do cinema, né, do audiovisual. É um gravador de rolo, um gravador em fita magnética, né, que se utilizou muito dentro do cinema para gravar esse som direto, né. Depois a gente chega até a gente chegar nos gravadores digitais, né. Então aqui a gente tem um gravador digital portátil de mão, né, que ele tem 2 canais ali. Tem 2 canais para áudio, ele tem os microfones numa extremidade, logo acima ali ele tem 2 microfones que a gente pode ajustar se a gente quer que esses microfones sejam direcionais, né, ou omnidirecionais, que são aquele microfone que capta o ambiente, né, que consegue captar o ambiente ali num ângulo de 360 graus, né. Aqui tem uma outra marca, que é um gravador da Zoom, que também tem essa possibilidade de 2 canais, tem os microfones ali logo acima, né? E ele tem uma característica bem interessante, que a gente consegue rotacionar aqueles microfones ali para formar um ângulo, ou um ângulo de 90 entre as cápsulas, ou um ângulo de 120. Ele consegue gravar 4 canais, esse gravador, tá? Então, tu consegue gravar de forma independente os 2 canais do microfone, tá? Desse microfone que já vem embutido no gravador, mais esses outros 2 microfones que tu consegue inserir ali na extremidade traseira ali, né, embaixo ali. Bom, aqui a gente entra na questão dos gravadores multicanais, né. Então aqui a gente tem um gravador de 6 canais, então isso quer dizer que a gente tem 6 possibilidades de entrada de áudio. Então, num gravador desse, a gente conseguiria conectar um microfone ambisonic, né? Porque o ambisonic, aquele que a gente viu em uma imagem anterior, ele tem 4 cápsulas, então ele tem ele precisa de 4 entradas, né, de áudio. Então aqui a gente consegue fazer com esse gravador, né, multipista. Aqui a gente já tem um outro modelo, né, ele é um gravador para até 10 canais, tá? São 8 canais de entrada XLR balanceada ali, que a gente consegue ver que são essas entradas que tem 3 pinos, né? São entradas bem características para microfone, né? E depois ele tem outras 2 entradas auxiliares ali, que aí já não é nesse padrão, é um outro padrão, né? Bom, esse gravador ele tem outros recursos, né? Ele tem conectividade com o aplicativo, então tu baixa um aplicativo do fabricante no teu celular e tu consegue setar o gravador através de aplicativo via celular, né? Ele tem outras coisas também que são entradas de timecode, né? Então o timecode ele é um gerador de clock, ele gera um relógio, né? E isso é muito importante para a pós-produção. A gente grava o áudio e o vídeo separados, né? Então é na pós-produção que a gente faz a junção ou a sync, né? A gente chama de sync desse vídeo com esse áudio, né? Então esse gravador ele tem essa característica de ter esse timecode, que é justamente esse relógio. Então pela marcação é um ruído, né? Se é um gravador produz um ruído, então nada mais é do que uma frequência, um ruído que o software reconhece. Então, quando a gente leva esse material para o software de edição, esse software ele vai reconhecer esse ruído e a gente tem a opção de sincar esse material separado de vídeo e áudio por timecode. Então, você vai lá no programa lá e diz sincar e pede para o programa que tu quer sincar via timecode. Então, tu joga tudo dentro do software ali, ele sinca sozinho, né? Ele sinca por esse ruído, né? Então aqui a gente tem um outro gravador, também multipista, multitrack, que, bom, esse tem uma série de entradas ali, né, de canais ali, possibilidades para N microfones, né, tem uma série de saídas ali também, auxiliares, enfim, é um gravador com uma série de recursos aí, né.